Em 2020, a vida de todos mudou completamente. Uma prática simples de higiene, a lavagem das mãos com água e sabão se tornou essencial no nosso dia a dia, junto com medidas como o distanciamento físico da população e o uso de máscaras. Desde 2019, a pandemia do novo coronavírus vem ceifando muitas vidas, mas ainda há muitos que negam o perigo do vírus. Ainda há muitos que acreditam em conspiração e desacreditam as vacinas e as máscaras, mas esquecem do nosso passado. Antes de chegarmos na atual pandemia, muitas outras já afligiram o mundo, e a ciência teve papel muito importante, claro, no combate a cada uma delas. A humanidade tem uma história de pandemias para contar. A Praga de Atenas. Assim foi como ficou conhecida a epidemia que atingiu a cidade de Atenas, a capital grega. Ela é considerada como uma das mais antigas grandes epidemias que se tem registros na nossa história. Os primeiros registros de contágio pela doença datam entre 430 a 429 a.C. A doença foi descrita pela primeira vez por Tucídides, um historiador da Grécia Antiga, no seu livro A História da Guerra do Peloponeso. Atenienses e espartanos disputavam a hegemonia no início das guerras do Peloponeso, quando uma doença misteriosa, um inimigo invisível, infestou Atenas. Tucídides descreveu a doença que atingiu Atenas em uma primeira onda, entre 430 a 429 a.C., e depois na segunda onda, em 427 a.C., durante o cerco das tropas espartanas, em plena guerra do Peloponeso. Um trecho do antiquíssimo relato de Tucídides diz: os curadores nada podiam fazer, pois desconheciam a natureza da enfermidade, e além disso, foram os pioneiros no contato com os doentes e morreram em primeiro lugar. O conhecimento humano mostrou-se incapaz. Em vão se elevaram orações nos templos e se dirigiram preces aos oráculos. Finalmente, tudo foi renunciado ante a força da epidemia. Até hoje não se sabe ao certo o número de mortos vítimas da doença. No relato de Tucídides, dá a crer que a peste matou cerca de 4.700 cidadãos soldados durante os 3 anos da peste. A epidemia matou 1 a cada 4 pessoas, provocando a derrocada de Atenas. A maioria dos soldados morriam 9 dias após adoecer. O relato de Tucídides explica os sintomas da doença, que começaram a se mostrar na cabeça enquanto avançava pelo resto do corpo. Os sintomas eram febre, vermelhidão e inflamação nos olhos, dor de garganta, levando a sangramento e mau hálito, espirros, perda de voz, tosse, vômito, pústulas e úlceras no corpo, sede, extrema insônia e diarreia. Em seu relato, Tucídides diz que a doença que atingiu a polis iniciou na região ao sul do Egito, que ele mesmo nomeou como Etiópia. A partir daí, ela alcançou as regiões do norte da África, o Império Persa e, por fim, chegou à Grécia. Tucídides relacionou o aparecimento da doença em Atenas com a chegada das tropas espartanas na região. Durante décadas, cientistas e pesquisadores buscaram respostas para o que foi e o que causou a praga de Atenas. Até que em 2009 foi descoberto que o micro-organismo Salmonella typhi, causador da febre tifoide, era o responsável. Transmitida por água ou alimentos contaminados com resíduos humanos, comum em situação de higiene precária, a enfermidade provoca problemas cardíacos, gastrointestinais, complicações neurológicas e profunda e inevitável prostração. Antes da descoberta, estudos também trabalhavam com a hipótese de que a causadora da epidemia poderia ter sido varíola. A descoberta foi feita a partir de testes genéticos em restos mortais de atenienses da época da Guerra do Peloponeso. O infectologista grego Manolis Papagrigorakis, da Universidade de Atenas, disse:
Descobrimos uma sepultura coletiva com restos de vítimas da epidemia. Tive certeza de que o enigma estava resolvido, e completou. Naquela época, os homens se preparavam para uma guerra com grandes armaduras. Atenas jamais imaginou que perderia para um inimigo de menos de 1 milímetro. Um médico inovador que atuou durante a praga de Atenas foi Hipócrates, que ao invés de receitar orações, rituais religiosos e remédios de curandeiros, Hipócrates e seus contemporâneos visitavam os doentes, tomavam conhecimento sobre os sintomas e registravam como eles respondiam aos tratamentos recomendados, como dormir, fazer exercícios ou seguir uma dieta específica. Pelo seu belo trabalho a favor da ciência e a medicina, Hipócrates recebeu o título de pai da medicina e considerado o maior médico da antiguidade. Cerca de 630 anos depois, uma nova epidemia aconteceria. Dessa vez foi a peste antonina, ou a peste dos antoninos. A epidemia iniciou-se no ano 165 d.C., atingindo Roma em 166. Ela perdurou até 180 d.C., afetando todo o mundo romano e além. Seu nome deriva da família que governava a região na época, os Antoninos. Há relatos de surgimento no antigo Império Romano, com a volta de soldados que foram lutar no Oriente Médio. Devido à falta de maiores relatos da época, não é possível saber com precisão as informações de sintomas e a disseminação, mas há estudos que indicam que os infectados apresentavam febre, erupções cutâneas e diarreia. Há teses que indicam o surto de varíola, porque importantes registros dos doentes que foram realizados por Galeno, um médico grego, levam a crer que se tratava de varíola, pois todos os sintomas e a descrição feita por ele batem com a doença que atormentou a todos durante vários séculos. O fato é que ela foi uma das piores doenças que o mundo já viu. Durante a praga de Antonino, cerca de 5 milhões de pessoas morreram. Dentre elas, inclusive, foi Marco Aurélio, o irmão adotivo do imperador Lúcio Vero, que morreu em 169 d.C. Essas 5 milhões de vítimas fatais correspondem a 10% da população que havia no Império. Em seu auge, a doença chegava a matar cerca de 2.000 pessoas só na cidade de Roma. Com a queda do Império Romano no século V, se deu início ao longo período conhecido como Idade Média. Foram 1000 anos de despovoamento, regressão urbana, guerras intermináveis como foi as dos 100 anos entre a França e a Inglaterra, além de doenças tenebrosas como a peste negra, também conhecida como a Grande Peste. A peste negra foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos 1347 e 1351. A doença é causada pelo bacilo Yersinia pestis, presentes em populações de pulgas transportadas por roedores terrestres, nesse caso os ratos. A Grande Peste surgiu no continente asiático após séculos incubadas no deserto de Gobi. Atingiu primeiro a China e a Rússia, onde fez grande estrago. Sua chegada à Europa foi por meio da Rota da Seda, por onde vinham as caravanas de comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias como Veneza e Gênova. Os sintomas da peste negra são dores pelo corpo, febre alta, tosse, sede, sangramento no nariz e em outros orifícios, inchaço nos gânglios e aparecimento de bulbos. Os sintomas da peste negra eram parecidos aos de uma gripe muito forte, porém com a importante diferença que os gânglios inchavam. Então, apareciam na pele protuberâncias que pareciam os bulbos de plantas.
Por conta disso, a enfermidade também recebe o nome de peste bubônica. Durante a peste, as cidades contratavam os médicos para tratar os doentes. Nem sempre estes eram habilitados ou possuíam estudos de medicina, mas eram aceitos com a esperança de que trariam a cura. No século XVII, os médicos vestiam uma máscara feita de couro e com um bico que se assemelhava ao de uma ave. Dentro dele havia ervas aromáticas a fim de prevenir o contágio, pois durante muito tempo se acreditou que a doença era transmitida pelo ar. Essas ervas também ajudavam a suportar o fedor da putrefação dos cadáveres. Esses médicos ganhavam bastante dinheiro durante os períodos de epidemia. Porém, ironicamente, nem todos eles sobreviviam à peste. Contribuíam com a propagação da doença as precárias condições de higiene e habitação que as cidades e vilas medievais possuíam, o que oferecia condições para as infestações de ratazanas e pulgas. Uma das tentativas de compreensão do fenômeno mortífero da peste negra pode ser vista na representação pictórica da chamada a dança macabra ou a dança da morte. As pinturas que retratavam a dança macabra apresentavam uma concepção nítida da inexorabilidade da morte e da putrefação dos corpos. Nessas pinturas aparecem sempre esqueletos humanos dançando em meio a todo tipo de gente, desde os senhores e clérigos até os artesãos e camponeses, evidenciando assim o caráter universal da morte. Para curar da peste negra não havia muito que se fazer a não ser isolar o doente. Mesmo assim, o contágio atingiu e matou os habitantes de aldeias inteiras, esvaziou mosteiros e assustou populações. As autoridades decretavam o isolamento das regiões atingidas, pois na Idade Média várias cidades eram amuralhadas e podiam se fechar facilmente. A pandemia da peste negra chegou ao fim devido às medidas de higiene empregadas como o confinamento, a construção de hospitais fora dos muros da cidade e a incineração dos mortos. Com isso, os contágios diminuíram. Mas a verdade é que a peste negra nunca foi extinta, pois em todo o mundo foram registrados surtos dessa doença até o começo do século XX. Inclusive, atualmente, cerca de 3.000 pessoas morrem dessa enfermidade todos os anos. Esse foi sem dúvidas um dos momentos mais tenebrosos, matando cerca de 200 milhões de pessoas, um terço da população euroasiática. Como herança dessa pandemia, aprendemos que é essencial o isolamento social, o equipamento médico de proteção, o uso de máscaras, o fechamento de fronteiras e também vem de lá os boatos que geram ódio na população. Pois durante a peste, os europeus atribuíam a culpa pela pandemia aos judeus de forma frequente e brutal. Na época, muitos acreditavam que se tratava de um castigo divino aos homens por culpa dos judeus. A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem da doença, mas os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. O que se sabe é que, provavelmente, a gripe espanhola foi uma mutação do vírus influenza, que passou de aves para os seres humanos. Além disso, sabemos que os primeiros casos que se tem conhecimento aconteceram nos Estados Unidos e foram registrados no Fort Riley, uma instalação militar localizada no estado do Kansas. O primeiro paciente foi o soldado Albert Gitchell, o qual foi internado com sintomas de gripe na enfermaria do Fort Riley em 11 de março de 1918. Nas semanas seguintes, mais de 1.100 outros soldados desse local foram internados com os mesmos sintomas. Acredita-se que por meio das tropas norte-americanas que participavam da Primeira Guerra Mundial é que a doença se espalhou pelo mundo.
A gripe espanhola espalhou-se pelo mundo principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, tendo um impacto direto nos países que participavam desse conflito. Aqui no Brasil, ela chegou em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do país e causando a morte de 35 mil brasileiros, inclusive Rodrigues Alves, o presidente eleito da época. A medicina na época não tinha respostas para a doença e os sistemas de saúde iam ficando cada vez mais abarrotados. Medidas de prevenção que se tinham conhecimento era evitar aglomerações e fazer o isolamento social. Então, diversas cidades de vários países adotaram o fechamento de escolas, de comércios e de templos, e a proibição de qualquer evento que gerasse aglomeração. Cidades que não tomaram essas precauções a tempo, como foi o caso da Filadélfia nos Estados Unidos, pagaram caro e tiveram inúmeros casos da doença e milhares de mortos. Mas se a gripe espanhola possivelmente surgiu nos Estados Unidos, por que a chamamos de gripe espanhola? O termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar as notícias dela pelo mundo. A explicação para isso tem relação direta com a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola afetou todos os continentes do mundo e teve um impacto muito grande nos países que lutavam na guerra. Por conta desse conflito, era necessário que as informações da doença fossem escondidas de forma a não prejudicar a moral dos soldados, não criar pânico na população e nem passar a imagem de fraqueza para o adversário. Assim, as notícias dessa gripe letal eram censuradas em grande parte dos países europeus. A Espanha, no entanto, não participava da guerra e sua imprensa tinha total liberdade para falar sobre tudo o que acontecia, inclusive a doença. E isso fez com que a cobertura espanhola ficasse conhecida no mundo e a pandemia passou a ser nomeada como a gripe espanhola. A varíola foi a doença infecciosa mais severa e devastadora da nossa história. Pelo que se tem registrado, a varíola matou milhões de pessoas durante cerca de 5.000 anos. Ao longo da história, existem várias epidemias causadas por essa doença. A varíola teria surgido na Índia, sendo descrita na Ásia e na África desde antes da era cristã. A doença pode ter sido a causadora da epidemia que ficou conhecida como a peste antonina por volta do final do século I, matando em grande proporção a população totalmente não imune do Império Romano, como mais tarde faria na América quando seria descoberta por Cristóvão Colombo. Diversos autores e historiadores conceituados, como o historiador William McNeill, afirmam que as doenças que eram desconhecidas na época, como o sarampo, a varicela e a varíola, causaram uma redução populacional significativa no Império Romano, chegando ao ponto de ser necessário decretar leis determinando a hereditariedade das profissões, postos oficiais e redução à servidão dos agricultores antes livres, dando assim a origem ao feudalismo. A varíola também é uma das principais responsáveis pela dizimação da população nativa da América após sua importação da Europa com Colombo. No Brasil, foi primeiramente referenciada em 1563, na ilha de Itaparica, causando um grande número de casos e óbitos, principalmente entre os indígenas. Junto com outras doenças que chegaram às Américas com os europeus, as civilizações astecas e inca foram destruídas. A varíola é uma doença muito contagiosa, transmitida pelas secreções e saliva da pessoa infectada. As pústulas que se formam no corpo do doente possuem um líquido semelhante ao pus que contém o vírus. Portanto, é extremamente necessário o isolamento dos infectados durante todo o tratamento,
e evitar o compartilhamento de objetos para que assim outras pessoas não acabem ficando doentes. O período de incubação do vírus é de aproximadamente 2 semanas. Os principais sintomas da varíola são febre alta, náuseas e vômitos, dor de cabeça, dores no corpo, mal-estar, prostração, pústulas pelo corpo e coceira. A guerra contra a varíola já parecia estar perdida, até que um médico rural inglês chamado Edward Jenner decidiu promover uma experiência ousada, quem sabe a mais ousada da história. Jenner, ao perceber que as mulheres que ordenhavam as vacas com a varíola bovina não sofriam com a varíola humana, que na época enchia as ruas de cadáveres. Num dia de 1796, ele colheu o líquido das espinhas de uma dessas mulheres, Sarah Neumes, e o inoculou em um menino de 8 anos chamado James Phillips. O garoto teve um pouco de febre e algumas lesões, mas não desenvolveu a infecção completa da varíola, tendo uma recuperação bem rápida. 6 semanas depois, Jenner introduziu o líquido da ferida de outro paciente com varíola no braço do menino, e o garoto, em vez de morrer, sobreviveu. Jenner acabava de inventar a imunização, um ato que atualmente salva 9 milhões de vidas por ano, segundo a Unicef. Como a ideia surgiu da observação das vacas e das mulheres que as ordenhavam, o benéfico pus acabou sendo chamado de vacina. No ano seguinte, ele relatou a sua experiência à Royal Society, a Academia de Ciências do Reino Unido, mas as provas que ele apresentou foram consideradas insuficientes. Ele então realizou novas inoculações em outras crianças, inclusive no seu próprio filho. Em 1798, seu trabalho foi reconhecido e publicado. As vantagens da vacinação logo se tornaram evidentes, criando imunidade à varíola humana, uma das doenças epidêmicas mais mortais da humanidade. A vacina antivaríola chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena, em uma época em que os números de casos ainda eram altíssimos. O médico Oswaldo Cruz, diretor da saúde pública da época, foi contratado para combater a varíola. Assim, foi imposta a vacinação obrigatória contra a doença em todos os brasileiros com mais de 6 meses de idade. A população se recusava a tomar a vacina e, portanto, a campanha foi realizada contra a vontade do povo. Na época, as ruas da cidade do Rio de Janeiro acumulavam-se toneladas de lixo. Desta maneira, o vírus da varíola se espalhava muito facilmente. Proliferavam ratos e mosquitos transmissores de doenças fatais, como a peste bubônica e a febre amarela, que matavam milhares de pessoas anualmente. Em 1904, uma rebelião popular que aconteceu com o apoio de militares e políticos aconteceu no Rio de Janeiro contra a vacinação antivaríola. O movimento ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Em 8 de maio de 1980, a 33ª Assembleia Mundial da Saúde declarou oficialmente: o mundo e todos os seus povos estão livres da varíola. A declaração marcou o fim de uma doença que atormentou a humanidade por pelo menos 3.000 anos, matando mais de 300 milhões de pessoas. Isso tudo só foi possível graças à vacinação. Já se passou pouco mais de um ano da declaração de pandemia de coronavírus feita pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020.
De lá para cá, mais de 2,68 milhões de pessoas faleceram e mais de 120 milhões de pessoas se contagiaram. Quando o primeiro caso foi detectado na China em dezembro de 2019, os efeitos do vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, eram desconhecidos por pacientes, médicos, cientistas e governos. Mas a ciência reuniu diversas evidências sobre o novo coronavírus e descobriu como ele é transmitido e como ele se reproduz no corpo. Se sabe que a doença ainda não tem um tratamento específico e que não mata só os idosos. Também se descobriu qual a maneira mais eficaz de nos prevenir e tratar quem fica doente. Um bom exemplo é que agora se sabe que o uso de máscaras é essencial para impedir a transmissão. O uso de máscara, aliás, que tem se mostrado eficiente desde a Idade Média, quando a Grande Peste matou 200 milhões. Mas um ano depois que a pandemia foi declarada pela OMS, algumas das coisas que sabíamos no início sobre esse vírus mudaram. A doença que ele causa e o próprio SARS-CoV-2 continuam a evoluir. A causa da pandemia é uma doença respiratória denominada Covid-19, do inglês Coronavirus Disease 2019. A doença é causada pela infecção do coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é um vírus que pertence a uma grande família de vírus denominada coronavírus, que foi descoberta em meados de 1960. Os coronavírus causam várias infecções respiratórias em seres humanos, desde simples constipações até doenças mais graves, como é o caso da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS. A Síndrome Respiratória Aguda Grave é uma doença respiratória zoonótica altamente infecciosa de humanos com morbimortalidade significativa. Essa patologia é causada pelo SARS-Coronavirus, o SARS-CoV, que teve sua origem na China em 2002 a 2003 e teve seu genoma sequenciado, evidenciando nenhuma relação com os coronavírus humanos ou animais previamente conhecidos, causando um surto global relacionado a viagens, com 8.098 casos e 774 mortes confirmadas. É provável que o SARS-CoV tenha sido um vírus animal que se adaptou à transmissão humano-humano no passado recente. E também a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS. A Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou MERS, é uma doença provocada por outra variante do coronavírus, o MERS-CoV. Essa nova cepa, que também é muito contagiosa, foi isolada pela primeira vez em humanos em 2012, num paciente da Arábia Saudita que, além dos sintomas respiratórios, apresentava uma forma grave de pneumonia e complicações renais. Posteriormente, novos casos foram diagnosticados, não só na Arábia Saudita e em alguns países asiáticos, mas também na Europa, na África e nos Estados Unidos. Em todos eles, foi constatado que o paciente estivera recentemente no país do Oriente Médio ou entrado em contato próximo com pessoas que já chegaram doentes dessa região. O SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, é o sétimo coronavírus conhecido a poder infectar os seres humanos, sendo os restantes o 229E, o NL63, o OC43, o HKU1, o MERS-CoV e o SARS-CoV original. O SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez em seres humanos em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. É provável que o vírus tenha tido origem numa mutação dos coronavírus de morcegos. Pensa-se que antes de ser transmitido aos seres humanos, tenha passado por um reservatório animal intermediário, como o pangolim. Os primeiros casos da epidemia do novo vírus coincidiu com o Ano Novo Chinês, que marca uma grande temporada de festivais para a região e é o período mais movimentado de viagens na China.
Vários eventos envolvendo grandes multidões foram cancelados pelos governos nacionais e regionais, incluindo o festival anual de Ano Novo em Hong Kong. Em tempos de pandemia, cientistas correram e correm contra o relógio a fim de encontrar uma cura ao novo coronavírus. E é de se comemorar. Em um ano, o mundo já tem várias vacinas contra a Covid-19 com eficácia acima dos 50%, o mínimo estabelecido. Vale lembrar que o mundo só pôde se ver livre da varíola, que matou milhões de pessoas por milênios graças à vacinação. A vacina anti-Covid é um grande marco científico. Graças aos seus conhecimentos acumulados ao longo de vários anos de estudos e a colaboração internacional, os cientistas conseguiram criar imunizantes eficazes contra o novo coronavírus. Com a criação dessas vacinas, a ciência promete novos avanços para combater doenças atuais e até futuras epidemias. Antes da vacina da Covid, o imunizante mais rápido a ser produzido no mundo foi a do sarampo. Foram 10 anos. O vírus causador da doença só foi identificado em 1953, enquanto a vacina foi aprovada em 1963. No caso da Covid, logo após o registro do primeiro caso, em dezembro, lá na China, pesquisadores do país conseguiram sequenciar os dados genéticos do vírus e compartilhar os resultados com a comunidade científica do resto do mundo, o que foi fundamental para o início da corrida em busca de uma vacina em vários países.